Saúde em Foco. E olha só, neste sábado, 7 de novembro de 2015, está sendo celebrado excepcionalmente o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Eu digo excepcionalmente porque a data escolhida é normalmente o último sábado de novembro, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia decidiu antecipar a campanha que pretende reforçar as ações de prevenção da doença em todo o país. Para falar sobre esse assunto aqui no Saúde em Foco, nós convidamos, e já está na linha conosco, o médico oncologista Diogo Salles. Doutor Diogo, um bom dia para o senhor e obrigado em nos atender. Bom dia, Denis. Bom dia aos ouvintes. Nada, a gente está à disposição. Doutor Diogo, a gente pode encarar essa antecipação do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele como um alerta maior para a doença, que é o tipo de tumor mais frequente no Brasil? Exato. É sempre importante reforçar a incidência no Brasil do câncer de pele é enorme, certo? Para você ter ideia, é o tumor mais frequente do Brasil, certo? Como você bem falou, representa em torno de 25% dos cânceres sólidos do Brasil. Então, assim, sempre que puder ser chamada a atenção, é importante, até porque muitas vezes é esquecido, né, essa história do câncer de pele. Uhum. E aí, quais os cuidados mais efetivos e que são indispensáveis para evitar o câncer de pele? O fundamental, o que se sabe, realmente é a proteção contra o raio ultravioleta do sol. O que a gente conhece, e de fato, assim, se você puder, uma maneira de se proteger é fazer proteção solar, tá certo? Evitar uma exposição extrema ao sol, tá? Então, isso aí eu acho que já é um ponto basal para você não poder desenvolver no futuro o câncer de pele. Há alguma estatística sobre a incidência em homens e mulheres, se é maior em algum grupo? Isso sim, a estatística é assim, tá? Como precisa de um certo tempo de exposição ao sol, normalmente as pessoas que desenvolvem esse tipo de câncer, eles são maiores de 40 anos, tá? Então, são pessoas brancas, caucasianas, até porque a pele negra tem um maior índice de proteção contra o raio ultravioleta. Então, brancos e maiores de 40 anos. Em relação a homem e mulher, é muito parecido, né? Na realidade, depende muito da atividade que a pessoa exerce. Homens, normalmente, têm mais atividade ligada ao campo, a maior exposição do sol, por isso é um pouquinho maior que em mulher, a incidência. Mas, de maneira geral, é isso, certo? Maior de 40 anos e pessoas brancas, tá? Isso não exclui a negra de evoluir com câncer. Então, todo mundo tem que se proteger, tá? Contra o raio do sol. Ô, doutor Diogo, há muito vem se vendo recentemente uma disseminação daquelas camisas UV de proteção. Elas são suficientes para proteger contra os raios solares? Sim, elas são suficientes, mas naquela área, tá certo, que ela tá. Então, a gente sabe que os raios, o câncer de pele, na realidade, ele vai acometer onde o sol bate mais. Aquelas camisas são uma maneira, não 100% garantida, mas uma maneira boa, certo, de proteger a parte do tronco e dos braços, né? Mas o rosto muitas vezes é esquecido, tá certo? A parte do pescoço também não está coberta com aquelas camisas. Eu acho que é uma boa maneira, mas não esquecer das outras partes também, porque inclusive é onde existe mais a incidência do câncer de pele, né? A parte do rosto, a parte do pescoço. Muitas vezes a gente esquece de proteger essas áreas, e aí sim desenvolve o tumor, o câncer de pele nessas áreas do corpo. Uhum. O doutor Diogo, e aí quais os sintomas mais claros que podem ajudar as pessoas a identificar se estão com câncer de pele? Tá. Na realidade é o seguinte, a gente tem que dividir em dois tipos de tumores, tá? Só para você entender rapidamente. A gente pode dividir em um tumor melanoma, que é um tumor bem mais agressivo, tá certo? Que, graças a Deus, é 4% dos casos, então a minoria dos casos. Existem tumores não melanoma, tá? Esses tumores não melanoma são os tumores mais comuns de acontecer, tá? Embora eles não sejam tão agressivos, então eles não têm uma chance muito grande de disseminar, mas eles podem provocar uma agressividade muito local. Assim, tem gente que tem no rosto, então na região nasal, então quer destruir o nariz, tá certo? E não tem também o risco de disseminar parotário também é pequeno, mas não é zero, tá certo? Então, é basicamente isso aí, Denis. Certo. Doutor, e quanto aos tratamentos atuais, as chances de cura são grandes?
Sim, depende muito do diagnóstico. A gente sabe que a chance de cura de qualquer câncer, incluindo o câncer de pele aí, tá? É no diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo você descobrir o câncer, tá, Dene? E ainda voltando para a tua outra pergunta, quais são os sinais que você tem que ficar atento? São manchas na pele, tá certo? Sinais que trocam de cor, que aumentam de tamanho, certo? Que começam a sangrar. Então, é muito importante que o dermatologista, geralmente é o primeiro profissional a entrar em contato com uma pessoa que tem um câncer de pele, que você procure o dermatologista para ele fazer uma avaliação geral, não só daquele sinal, mas do corpo todo, tá certo? Em busca desses sinais que sugerem o câncer de pele. Uhum. Doutor Diogo, Tá? Oi, pode concluir. Não, só terminando em relação à tua segunda pergunta, em relação ao tratamento, normalmente o tipo que eu falei que é menos agressivo, não melanoma, é cirurgia, tá certo? E o melanoma também. Então, se você diagnosticar precoce, operar, então tem uma chance maior de ficar bom. Maravilha. Doutor Diogo, muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Bom dia, Dene, bom dia aos ouvintes. Obrigado. Nós conversamos com o médico oncologista Diogo Salles, que falou à CBN sobre os cuidados e o tratamento do câncer de pele, hoje que é celebrada a campanha nacional de atenção a esse tipo de câncer.